Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Texto já bem conhecido nosso, a partir do verso 42. Atos, capítulo 2, verso 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Nós temos nosso período de oração. Os irmãos têm liberdade no Espírito de estar intercedendo pelo nosso reunir. Senhor, muito obrigado. Senhor, a Tua palavra foi lançada. Nós precisamos, através do Teu Espírito, que o Senhor possa revelar a Tua palavra a cada um de nós. Senhor, obrigado porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. Senhor, esse texto que nós lemos é um texto já bem conhecido nosso. Os fundamentos da Tua igreja, fundamento da vida cristã, pelos quais nós devemos ter esse firme fundamento para as nossas vidas. Senhor, nós precisamos ter a doutrina, nós precisamos ter a comunhão, o partir do pão e as orações. São pontos fundamentais para o nosso crescimento, Senhor. Por isso, rogamos que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, segundo o Teu desejo, Pai. Te louvamos e Te adoramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai Santo, o Teu servo está entregue ao Senhor, o Valmeci está entregue ao Senhor. Amém, Senhor. Tudo que Ele falar, Senhor Deus, que seja pelo Teu Espírito. Amém. Em nossos corações, Senhor Deus, esteja atento à Tua palavra, Sim, a receber a Tua palavra. Não permita, Senhor, que ela volte vazia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Senhor bendito, nesta noite tão singular e única em nossas vidas, precisamos discernir tamanho do privilégio que é estarmos na Tua presença. Sim. Em um só Espírito. Sim, Deus. Para receber mais uma porção da Tua palavra. Amém, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, cativa as nossas mentes, Sim, para que não fique variando com assuntos desta vida, Oh Deus, ajuda-nos. mas que as nossas mentes estejam voltadas para as coisas do alto, Sim. como a Tua palavra diz. Ajuda. Ó Senhor, ao sairmos daqui, que saiamos, cada vida que está, saia diminuída, mas crescida em Cristo Jesus. Amém, Para a Senhor. Tua glória, Pai. Amém. Te agradecemos por tão grande amor. Sim, Em Deus. nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo nosso reunir, por essa noite. Revela-se a cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome, Senhor.
Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Texto já bem conhecido nosso, a partir do verso 42. Atos, capítulo 2, verso 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos ter o nosso período de oração. Os irmãos têm liberdade no Espírito de estar intercedendo pelo nosso reunir. Senhor, muito obrigado. Senhor, a Tua palavra foi lançada. Nós precisamos, através do Teu Espírito, que o Senhor possa revelar a Tua palavra a cada um de nós. Senhor, obrigado porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. Senhor, esse texto que nós lemos é um texto já bem conhecido nosso. Os fundamentos da Tua igreja, fundamento da vida cristã, pelos quais nós devemos ter esse firme fundamento para as nossas vidas. Senhor, nós precisamos ter a doutrina, nós precisamos ter a comunhão, o partir do pão e as orações. São pontos fundamentais para o nosso crescimento, Senhor. Por isso, rogamos que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, segundo o Teu desejo, Pai. Te louvamos e te adoramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai Santo, o Teu servo está entregue ao Senhor, o pão Messias está entregue ao Senhor. Amém, Senhor. Tudo que Ele falasse, meu Deus, que seja pelo Teu Espírito. Amém. Em nossos corações, meu Deus, esteja atento à Tua palavra, Sim, a receber a Tua palavra. Não permita, Senhor, que ela volte vazia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Senhor bendito, nesta noite tão singular e única em nossas vidas, precisamos discernir tamanho do privilégio que é estarmos na Tua presença. Sim. Em um só Espírito. Sim, Deus. Para receber mais uma porção da Tua palavra. Amém, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, cativa as nossas mentes, Sim, para que não fique variando com assuntos desta vida, Oh Deus, ajuda. mas que as nossas mentes estejam voltadas para as coisas do alto, Sim, como a Tua palavra diz. Ajuda. Ó Senhor, ao sairmos daqui, que saiamos, cada vida que está, saia diminuída, mas crescida em Cristo Jesus. Amém, Para a Senhor. Tua glória, Pai. Amém. Te agradecemos por tão grande amor. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo nosso reunir, por essa noite. Revela-se a cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Mas como eu vinha falando, esse texto de Atos 2:42 é um texto já muito conhecido nosso, um texto já que vários irmãos fora da nossa cidade têm falado, e ele é um texto chave para a nossa vida cristã, né? São 4 fundamentos aqui que nós deveremos ter muito claro em nossa vida cristã, porque senão nós vamos andar como que capengando, né? Então esses 4 pilares, esses 4 fundamentos formam-se uma mesa com 4 firmes pés, aonde ela não vai balançar, né? E então o primeiro deles é a doutrina dos apóstolos. E qual é essa doutrina dos apóstolos, né? Em Atos 5 nós vamos ver lá 42 que eles não cessavam de falar Jesus Cristo, que eles não cansavam de ensinar que Jesus era o Cristo, né? O Cristo de Deus. Então essa doutrina nada mais é do que a pessoa de Cristo, né? E tudo que nós precisamos conhecer está em Cristo. E quando nós conhecemos Cristo, o que vai acontecer no nosso meio? Uma comunhão, primeiramente com Cristo e depois no corpo, porque nós somos membros do mesmo corpo, né? Então vai ter essa comunhão pela qual nós vamos poder andar assim, primeiramente em Cristo e aí uns com os outros. Faltando essa comunhão, nós não tendo essa comunhão, nós vamos andar, não vamos andar segundo, nós não vamos ter segundo aquilo que o Senhor quer da igreja, que é a união, né? Que é um dos principais pontos, a comunhão da igreja, né? Porque todos nós somos membros de um só corpo. E se faltar essa comunhão entre nós, aí a Bíblia diz que nós somos membros do mesmo corpo. Então cada um de nós forma um membro. Se nós não temos essa comunhão, nós não estamos ligados no cabeça que é Cristo. Então há um prejuízo para o corpo de Cristo. E espiritualmente para nós não vamos ter toda a revelação que o Senhor quer nos dar, né? Aí nós temos o terceiro item, que é o que nós vamos fazer hoje, a mesa do Senhor, né? É um dos fundamentos também pelos quais nós não podemos negligenciar. Que a mesa do Senhor fala desse convite que Cristo fez a cada um de nós, né? Jesus Cristo é o anfitrião nesse convite, né? Aonde cada um de nós nos reunimos em torno da mesa para apresentar o que ao Senhor? Para apresentarmos louvores e gratidão por aquilo que Ele já fez. Quando nós participamos da mesa do Senhor com realidade, nós não precisamos pedir nada para o Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós temos realidade da mesa do Senhor, é sinal que nós cremos na obra que Ele realizou, é sinal que nós temos comunhão uns com os outros, né? Então a mesa, ela só tem um objetivo, de nós adorar ao Senhor, né? E eu quero ser muito breve aqui, né? Porque a gente tem negligenciado muitas vezes a mesa do Senhor, porque o dia da mesa não é dia de pregação, sabe? E a gente tem estendido às vezes muito e deixado a mesa lá para o final. Hoje a mesa ela é a centralidade do reunir hoje, é a mesa, né? Então eu quero fazer só uma explanação bem rápida, para que nós tenhamos tempo, porque não é um momento de nós pedirmos, não é um momento de nós nos arrependermos,
daquilo que nós fizemos, porque já houve tempo antes, agora é o momento de nós, juntos, ter um momento para adorar ao Senhor, né? E o quarto item fala da oração, né? A oração individual, a oração em conjunto. Então esses 4 pilares, irmãos, formam o nosso andar diário, né? Nós vamos ter uma vida muito saudável, uma vida muito dinâmica no nosso dia a dia com o Senhor, se nós andarmos nesses 4 pontos. É sinal que nós vamos ter uma comunhão na palavra de Deus, porque ela é a doutrina. É sinal que nós vamos ter uma comunhão entre os irmãos, porque a nossa comunhão com Cristo nos leva a ter essa comunhão com os irmãos. A mesa do Senhor é uma realidade que Cristo vai trazer para nós cada vez que nós participarmos, porque o Senhor se revela na mesa, né? O Senhor se revela na mesa. Se nós pegarmos ali, não precisamos ir lá, mas Lucas 24, se não me engano, aqueles 2 irmãos, aqueles 2 saíram de Jerusalém para Emaús, e eles foram conversando com Jesus. Os 2 conversando, aí Jesus apareceu e foi conversando com eles, né? Então, toda a estrada, eles não reconheceram que era Cristo, né? Por quê? Porque as tentações que virão sobre nós, e aí ela fala aqui, o verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Isso aqui é um alívio para nós. Aquilo que nós estamos passando, essas dificuldades, nós podemos glorificar a Deus na tribulação, porque é o Senhor quem está nos testando, nos provando e trabalhando em nós, né? Chega no verso 14, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, meus amados, fugi da idolatria. Então ele dá, esse portanto está ligando algo que ele falou aqui e vai falar algo na frente, né, para nós ouvirmos. E ele fala no verso 15: falo como a criteriosos, julgai de vós mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém? Então traz uma advertência para que nós possamos ser criteriosos naquilo que o Senhor está falando. E aí ele fala: porventura o cálice da bênção não é a comunhão do sangue de Cristo, né? Nós fomos unidos, temos essa comunhão por causa do sangue de Cristo, que nos purificou de todo o nosso pecado, né? A comunhão do corpo de Cristo, porque Ele se entregou lá naquela cruz, atraindo cada um de nós, né? Então, quando nós participamos da mesa do Senhor, traz essa realidade, né? Ali, ó, nós temos um pão, nós somos muitos aqui. Então aquele pão vai ser partido, lá no final, esse pão vai ser, cada um de nós vai receber uma porção, mas é um pão só. Então nós estamos unidos como num corpo, né? Então nós precisamos, por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos participar com discernimento. Nesse momento em que nós tocarmos nesses elementos, algo espiritual está acontecendo, né? E aí ele fala assim, no verso 17: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então nós vamos participar desse elemento físico, crendo que nós já fomos atraídos no corpo de Cristo. Há mais de 2000 anos atrás, Cristo nos atraiu no seu corpo.
e nós participamos da sua morte, né? E da sua ressurreição. Por isso que Ele veio viver, Ele veio viver em nós através do Espírito Santo. Então, irmãos, como nós precisamos que essas realidades seja concretizada em nós. Agora, quem pode participar? Então, os próprios textos que nós lemos, quem pode participar? Aqueles que creram realmente, aqueles que receberam Cristo, a obra de Cristo em suas vidas, né? Esses devem participar, né? Se nós somos unidos no corpo de Cristo, Ele diz assim, que nós devemos participar, uma ordem do Senhor, né? Esse convite é para os filhos. Agora, estamos em pecado? Estamos com a culpa diante do Senhor por algo que aconteceu? Nós temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então, nós cristãos nós não temos como chegar para o Senhor e como chegar e dizer, eu não vou participar porque eu tenho uma contenda, eu tenho algo e eu não me arrependi diante do Senhor, né? É algo difícil para nós. Por quê? Porque o Senhor proveu todo o livramento, toda a culpa pelo pecado, o Senhor já proveu, né? Então nós não temos como chegar e dizer, não, eu não vou participar. Porque segundo 1 Coríntios aqui no verso 11, ele fala no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, né? Não é para mim examinar os irmãos e nem os irmãos, um examinar o outro, examine-se. E assim, coma e beba, né? Então, irmãos, nós precisamos que o Senhor nos ajude, né, a ter esse discernimento e poder participar com alegria. Agora, o participar, como é que nós vamos participar? Não é momento de nós orar por nós, não é momento de nós orar por outras pessoas, né? É momento de nós exaltar o nome do Senhor, né? Os cânticos precisam ser cânticos que exaltem o nome do Senhor. Os salmos, os textos que nós formos ler, se o Senhor assim permitir, são textos que exaltem o nome do Senhor, né? Porque Ele é o anfitrião, Ele é aquele que providenciou essa mesa, porque foi Ele que se entregou lá na cruz, por cada um de nós, né? O Pai está oferecendo nessa mesa a obra do seu Filho, então o Pai vai oferecer o seu Filho a nós, né? E de contrapartida, o que nós vamos oferecer para o Pai? A vida do Filho em nós. Então é uma vida de gratidão, uma vida que nós podemos nos derramar na presença do Senhor, né? E nós muitas vezes, e quando nós estamos participando da mesa do Senhor, nós estamos diante do trono da graça, né? Que é o que fala lá em Hebreus 10, né? Que nós temos que ter intrepidez nas orações para nós estar diante de Deus, pelo sangue de Cristo. Agora imagine a mesa do Senhor. Nós estamos no Santo dos Santos, né? E muitas vezes nós temos vergonha de dar glória a Deus pelos irmãos que estão ao nosso lado. Mas nós devemos esquecer dos irmãos que estão ao nosso lado e saber que nós estamos diante do Rei dos Reis, né? O Senhor dos Senhores, para adorá-lo, né? Então, é um momento de gratidão, é um momento único da Assembleia, né? Para expressar uma verdadeira adoração ao Senhor. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos.